How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot aquele trabalho de culto, pessoas sejam edificadas, os obreiros, os membros da igreja, mas haja também salvação de almas, sim ou não? Então, o próprio culto já é um trabalho, tá? Hoje existe um desafio na igreja relacionado à questão dos obreiros, em que os obreiros, em muitos lugares, não querem mais obrar, não querem mais trabalhar, só ir para o culto, só estar no culto. Por que só estar no culto? Existem os desafios, né, gente? É claro que se alguém chegasse aqui para mim, por exemplo, e falasse, Tojo, larga tudo que você faz aí, trabalho gráfico, larga a faculdade, para de dar aula e fica só na obra. Eu ia ter dificuldade, né, gente? Com 4 crianças, fralda R$ 86, leite a R$ 6. Se eu não trabalhar, eu tô na roça. Então, existem os desafios. Como é que uma pessoa vai ficar um tempo integral ali na obra? Não tem como hoje. Existem os desafios da igreja com o obreiro, mas existem também os desafios do obreiro para com a igreja. Porque eu tenho certeza que os obreiros que estão aqui, alguns trabalham, né, gente? O pessoal trabalha. E dependendo de onde você trabalha, São Paulo, é um grande desafio. Tem gente que trabalha no centro que não consegue nem chegar na oração do culto. Dependendo do lugar que trabalha, se for olhar muito ali lá para o centro, Faria Lima, vai chegar quase na bênção apostólica. Então, existem os desafios. Mas tem o domingo, né, gente? Que aí o camarada está em casa e aí dá para obrar. Então, são os desafios, tá? A igreja e o obreiro e a igreja. E nós vamos começar a trabalhar nesse requisito. Eu quero começar aqui com o texto, antes de nós começarmos, porque quando falou teologia aqui, eu falei teologia, já alguns irmãos já fez um ponto de interrogação assim, né? Falei, lá vem, né? Pode ir lá, irmão, fica à vontade. Mas nós vamos trabalhar algo tremendo aqui, tá? Atos 11, 24. Quem pode me ajudar aí? Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se unia ao Senhor. Tá ótimo. Eu quero começar a trabalhar com algumas coisas que não pode faltar, tá? Antes de nós entrarmos em mérito teológico, eu quero falar do espiritual, tá? Existem algumas características que não pode faltar no obreiro, na obreira, para que a igreja cresça de uma forma saudável. Você pode ler de novo? Em alto e bom som, vai lá. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se unia ao Senhor. Ó, esse texto aqui é um texto igreja e obreiro, tá? Se você leu, entendeu. Se não entendeu, a gente vai entender junto. Um homem foi enviado para a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia estava crescendo, tá? Só que não tinha pastor lá, não tinha obreiro, não tinha ninguém. Porque o que aconteceu? Você lembra lá de Atos capítulo 6? Tinha um homem chamado Estevão, lembra? Aí o Estevão pregava, né, gente? Ele foi escolhido um dos 7 diáconos. Aí o que aconteceu? O povo não tinha mais coragem de pregar. Por que o povo não tinha mais coragem de pregar? Porque começaram a prender os irmãos. Falou, ó, quem pregar, pregador aqui tá na roça. Só que aí tinha um corajoso lá, cheio do Espírito Santo, era Estevão. Estevão falou assim, não, eu vou pregar. Subiu na escadaria, eu tô nem aí. Começou a pregar, ó, fogo no diabo. Só que aí prenderam o Estevão. Aí levaram ele para ser apedrejado. A gente tem a história lá do Saulo, que estava segurando as vestes, daqueles que ia apedrejar. O Estevão é apedrejado. O que aconteceu com a igreja ali? Os irmãos olharam e falaram, rapaz, o homem era cheio do Espírito Santo, mas ele morreu. Estava pregando cheio do Espírito Santo e morreu. Ih, rapaz, não dá certo pregar aqui em Jerusalém, não. Vamos sair fora daqui. O povo, ó,
Não queria deixar de pregar, só que não tinha mais coragem de pregar lá, porque viu o homem morrer. Aí o que eles fizeram? Pegaram o caminho. Cada um foi para uma direção. E alguns foi sentido Antioquia. E aí o que aconteceu? A obra continuou lá, os apóstolos continuaram fazendo a obra, Deus continuou trabalhando, estava trabalhando no coração de Saulo. Lá em Antioquia, os irmãos que fugiu de lá começou a pregar porque não tinha perseguição. Aceita Jesus, aceita Jesus, aceita. E o povo começou a aceitar Jesus, a igreja cresceu. Só que aí tinha um problema, gente. Igreja, membro, sem obreiro e sem pastor, não dá certo. Então é por isso que a igreja é um conjunto. Tem a liderança, tem o corpo eclesiástico e tem os membros. E isso se torna o corpo de Cristo. A igreja se torna um organismo vivo quando todas as partes funcionam, tá? Então nós temos ali, a igreja cresceu. Aí não tinha obreiro, não tinha quem cuidava. A igreja ficou sabendo lá. Falou, o que nós vamos fazer? Aí precisava enviar um obreiro, né, gente? Vamos enviar um obreiro. Quem que a gente vai enviar? Aí a igreja fez uma pesquisa, olhou a ficha lá dos obreiros, eu estou ilustrando, tá, gente? Não vai dizer que tem ficha lá em Atos dos Apóstolos, não, que, pelo amor de Deus. Aí puxaram a ficha, ó, tem um obreiro bom aqui, qual é o nome dele? Barnabé. Barnabé significa consolação ou filho da consolação. Barnabé. Aí falou assim, vamos enviar Barnabé. Mas por que vai enviar esse obreiro aqui? Aí o texto explica, Atos 11, 24. Ele era um homem de bem, né? Não é assim que está aí na Bíblia? É bom conferir, tá, gente? Quando alguém falar alguma coisa, assim, não estuda, confere lá na Bíblia, tá? Atos 11, 24. Ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé. Maravilha. Homem de bem, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ó, a igreja estava crescendo. Mas quando esse obreiro chegou lá, ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Ó, a igreja estava crescendo, foi por isso que mandaram um obreiro. Só que quando esse obreiro chegou lá, o negócio ficou melhor. Porque aí muitas pessoas começaram a se unir àquela obra. Os irmãos creem, irmãos, que de tanto que Deus vai trabalhar na vida dos obreiros aqui, Deus vai começar a trazer muita gente para se unir nesse ministério. Os irmãos creem? Oh, glória! Então, vou falar dessas 3 características de um obreiro. Antes de nós entrarmos na liturgia, o que realmente é o termo, as questões técnicas, didática e teológica, nós vamos trabalhar a questão de algumas características que não podem faltar no obreiro, tá? A primeira era homem de bem. Quando o texto bíblico usa essa expressão homem de bem, quer dizer que ele era benquisto pela sociedade. Ele era benquisto na sua vizinhança. Ele era bem visto aonde ele passava. Aonde ele estava, as pessoas olhavam e diziam, esse é um homem de bem. E quando alguém ia puxar o RG dele, né, que é assim, a forma de falar hoje é assim, né, vamos puxar o RG do fulano. Então, quando ia, o capivara, né, tem uns que fazem, vamos puxar a capivara do fulano. Quando puxava a capivara lá do obreiro, não, esse obreiro é gente boa. Eu passei uma experiência há um tempo atrás, eu fui comprar acho que é umas ferragens no depósito, eu estava fazendo a construção, e eu passei o cartão e estava esperando o rapaz me dar a notinha. E aí, eu falei assim, rapaz, estou esperando a notinha. Ele falou assim, você já pagou? Eu disse, já paguei, só estou esperando a notinha. Eu falei, por quê? Você está desconfiado? Eu sou cristão. Sabe o que ele falou para mim? Crente, safado e pilantra já passou um monte por aqui e ficou me devendo. Aí eu falei, nem era bom nem ter falado que era crente. Não é verdade? Mas por quê, gente? Por causa que existem pessoas que elas têm alguma coisinha lá que atrapalha o reino de Deus e prejudica o reino, a obra de Deus. É uma realidade. Nós estamos vivendo uma era aí do século 21, o texto fala, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, nos últimos tempos não suportariam mais ouvir a sã doutrina da palavra de Deus, ia criar comichões nos ouvidos das pessoas. O Deus deste século cegou os entendimentos. As pessoas não querem mais ouvir falar de Deus. É por muitos motivos. Mas quando se fala de igreja, antigamente alguém falava de igreja, as pessoas falavam assim, nossa, não, é um homem santo, né?
Só usava essa expressão, um homem santo, né? Ó, vai um homem santo de Deus. Hoje, quando fala assim, é um pastor, tem pessoa que fala, é um ladrão. Por quê? Por causa de muitos escândalos que já tiveram na igreja. Pessoas de má índole. Na verdade, eu nem digo que é obreiro, né? É um lobo disfarçado de ovelha no meio do reino. E aí, o que era esse homem de bem? Aonde ele ia, as pessoas diziam assim, não, esse aí é crente mesmo. É uma qualidade que não pode faltar no obreiro. Você passar num lugar e você estar de cabeça erguida. A pessoa olhar para você e falar assim, não, esse aí... Ela pode não te conhecer, pode ser um vizinho que não vai com a tua cara, mas quando olhar para você e falar assim, aquele ali é um crente chato, mas é crente, né? Entendeu? Homem de bem, obreiro que tem características que são bem vistas pela sociedade. Eu conheço pessoas que quando a pessoa fala assim, aquele ali nunca foi crente e é pregador, de renome ainda, prega em muitas igrejas. Tem pastores de ministérios aí que eu conheço, que quando fala o nome dele, a pessoa fala, não fala esse nome perto de mim. Vai dar briga aqui hoje, porque não é bem visto. Mas a Bíblia diz que a igreja de Antioquia, quando viu aquele obreiro, falou assim, esse a gente vai ouvir pregar. Por quê? É um homem de bem. É um homem que tem respeito na casa dele, tem respeito no trabalho dele, tem respeito na vila dele, tem respeito na onde ele passa, onde ele prega, e nós vamos ouvir a mensagem dele. Coisa boa é quando o obreiro chega num lugar e a pessoa fala assim, esse aí é obreiro, obreira de Deus. Às vezes num lar, pode vir orar na minha casa. Não é bom, irmãos, vocês são um obreiro de bem? Então uma característica que não pode faltar na vida de uma pessoa que obra na casa de Deus. Homens, mulheres de Deus, de bem. Aonde você for, você poder falar, não, eu sou homem de Deus. Não que isso te exalte, mas com toda a convicção do Espírito Santo na sua vida, você falar assim, eu sou mulher de Deus, eu vim aqui, vou fazer a obra, eu vou orar, eu vou pregar, e Deus é na minha vida. Coisa boa, né, irmãos? Você andar de cabeça erguida e dizer, eu sou um obreiro, e isso alegra o seu pastor, alegra a igreja e o reino de Deus. Amém? Amém. A outra característica, homem de bem, cheio do Espírito Santo, tá? Era quase cheio do Espírito Santo o obreiro? Quase cheio do Espírito Santo. Né? Pela canela, tem uns irmãos que falam assim, hoje Deus vai encher pela canela, né, irmão? E pela canela o quê, irmão? Se Deus vai me encher, vai encher inteiro, né? Vai encher até transbordar, né? O salmista disse, o meu cálice transborda. Tem que transbordar, tá? Pessoal, quando a palavra que aparece aí, tá? Não quero entrar aqui em... Pessoal, a gente não conhece nem o português, né? Se for perguntar para mim algumas palavras, eu tenho que ir no dicionário. Ué, o que é isso aí? Vou lá, a gente não conhece nem o português. Que dirá o grego e o hebraico, né, pessoal? Mas existem algumas palavras ali que dá pra gente pegar alguma coisinha ali. Quer ver? Você vai aprender grego hoje comigo. Primeiro que você já falou diáconos aqui, você já falou grego. Quando você fala diácono, você já está falando grego, tá? Mas tem uma palavra que aparece aqui, no texto que o nosso irmão leu, para cheio, é a palavra pleres. Consegue pronunciar comigo essa palavra? Tá fraco porque os irmãos ficou em dúvida. Será que tá certo, né? Vai com força, como diz os baianos. Tem baiano aqui? Tem baiano? Né? Com força, como diz os baianos. Vai. Pleres. Oh, ficou bonito isso, hein? Vocês vão ficar famosos. Depois vai estar no YouTube, hein? Tá? A palavra pleres, tá? No grego, ela significa cheio em tudo, tá? Quer dizer transbordante. Quer dizer que todas as áreas da vida estão cheias, tá? Paulo usa pelo menos, tá? No termo bem simplificado, assim, falando do ser humano, criação de Deus, 3 características, né? Quando ele escreve a carta aos 1 Tessalonicenses 5:23, ele diz assim, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, tá? Então, o ser humano, de uma forma bem simples, no ponto de vista bíblico, até pelo apóstolo Paulo, na criação de Deus, corpo, alma e espírito. A palavra cheio ali, para Barnabé, esse obreiro, quer dizer que ele era cheio em tudo, tá? Ele glorificava a Deus em tudo, com o seu espírito, a sua vida, com a sua alma, os seus sentimentos, o que ele sentia, e com o seu corpo, tá? Aquilo que as pessoas enxergavam, a matéria, tudo que estava nele
era cheio do Espírito Santo. Ô, irmãos, existe uma classe de obreiros aí que eles só são cheios dentro da igreja. Já viu? Tem gente que diz assim, irmão, eu tô cheio. Tem uns que dizem assim, irmão, eu dou até risada. Mas por que não correu, irmão? Tem uns que falam assim, irmão, eu tava tão cheio do Espírito Santo que quase eu corri na igreja. E por que não correu, irmão? Tava tão cheio, irmão, eu quase sapateei. Ué, mas se você tava cheio, o que te impede de sapatear? Irmão, se Deus me encher aqui, eu corro, eu pulo. Tem uns que falam assim, o pastor Torres é meio doido. Ele fala que estuda, mas sapateia na igreja, faz aviãozinho. Irmão, se Deus encher, ele enche, ponto final e acabou. Amém? Então, cheio, tá? Tem gente que fala assim, tem obreiro que, irmão, eu acho engraçado. Eu sou obreiro, sou evangelista, sou cheio do Espírito Santo. Aí na igreja, o irmão, aí vai, aí profetiza, aí não sei o que, aí só falta ele revelar as cadeiras. Você foi fabricada lá em Manaus e não sei o que. Aí, só falta ele olhar para a água e falar, você veio lá de Águas de Lindóia. E, pelo amor de Deus, é ruim? Não, Deus pode usar, usa, irmão, Deus revela, enche, claro que enche. Só que aí o problema é esse. Acabou o culto, 9 horas da noite. Que horas que é, irmão? Meu Deus do céu, a hora voa demais. Que horas que acaba hoje, pastor? Meia-noite? Glória a Deus. Brincadeira, tá? Aí, irmão, 9 horas, acaba o culto, o irmão sai pra lá. Você pode seguir ele pra onde ele for. Acabou o poder do Espírito Santo, né? Aí você vai assim, ele é cheio só na hora do culto. E tem uns que não é só no culto não, né? Olha lá, hein? Tem uns que só fica cheio do Espírito Santo. Eita, labachuri cantarabahai. Meu Deus. É pegar o microfone. Meu Deus do céu. Aí ele fica cheio. Tem um outro dia que falou assim, foi na vigília lá, até o Demison brincou comigo. O irmão falou assim, eu tô tão cheio que eu não quero nem largar o microfone. Aí o Demison falou assim, vamos comprar um para ele, pastor. Ele viver cheio do Espírito Santo, põe no bolso, né? Só que esse texto aqui, irmãos, ele é profundo, tá? Essa palavra cheio quer dizer em tudo, irmãos. Tudo que esse homem fazia, a presença do Espírito Santo era na vida dele. Já pensou, irmãos, nós sermos tão cheios do Espírito Santo, sermos pessoas bem vistas pela sociedade, pelas igrejas, aonde você for, uma pessoa olhar para você e dizer assim, essa pessoa aí eu nunca vi, mas é crente. E olhar para você e falar, e tem algo nele, nela, que é um brilho. E esse brilho, com certeza, irmãos, é o Espírito Santo na sua vida. Um dia eu estava trabalhando, até hoje, eu não consegui aprender a louvar, tá, irmãos? Eu já desisti, vou ficar só com a palavra mesmo. Mas eu sempre gostei dos hinos da harpa, né? E quando dava a hora do almoço, eu trabalhava em Diadema de ajudante de pedreiro e era registrado. E quando dava a hora do almoço, eu ia cantar hino da harpa. Eu almoçava e ia cantar hino da harpa. E tinha um obreiro lá que era o irmão Zé. Eu não esqueço do irmão Zé. Toda vez que eu ia cantar, eu me escondia dele. E eu não sei como abençoado me achava. E ele falava assim, rapaz, tu canta mal demais. E eu falava para ele, irmão, eu tô cantando para Deus, né? Deixa eu aqui sozinho aqui com Deus. E ele, não, rapaz, você tem que aprender a cantar. Eu falei, calma, irmão, eu vou aprender. Mas nunca aprendi, né? Não tira a razão dele, né? Mas, enfim, ali, irmãos, um dia a gente trabalhando, o pessoal começou a olhar para mim e eu falei, hoje eu não vou cantar. Não ouvi falando que eu canto mal, não vou cantar. E o pessoal que chegou ali para trabalhar, segurança, o pessoal da faxina, da hora do almoço o pessoal ficou ali. Aí eu achei estranho aquilo, né, irmãos? O pessoal tá tudo parado, né? Aí a moça chegou e falou assim, você é crente, não é? Aí eu falei assim, sou. Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, não, é que você tem um brilho diferente. Aí eu falei, glória a Deus, né, irmãos? Então é a presença de Deus. Aí depois o pessoal que ficava ali estava esperando eu cantar, irmãos, o hino da harpa. Aí eu falei assim, ai, glória a Deus, né, irmão Leonardo? Aí, então, são características que quando as pessoas olham, onde você vai, Deus é contigo, você tem testemunho e o Espírito Santo é na sua vida, tá? E aí tem uma outra característica que segue, que é um conjunto na vida do obreiro, tá? Porque, pessoal, você já ouviu falar do obreiro 007? Já ouviu falar do obreiro 007?
Já viu o filme 007? Ele é um agente secreto, né? Ele vai lá, usa aquele terno, tem aquele carrão, e ninguém sabe aonde ele vai, ninguém sabe que ele é um agente secreto, e depois ele aparece, acontece toda aquela coisa do filme, coisa de filme. Mas ele é o 007. E você sabia que existe obreiro 007? Ele vem para a igreja, né? Característica de obreiro, aquela coisa toda, né? Tá aqui na igreja, evangelista. Mas quando tá lá fora, é 007. O cara vai pro trabalho, ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ele é servo de Deus. Ele anda no bairro dele, tem pessoa que eu conheço que nem no bairro a pessoa sabe que ele é crente. Só sabe os irmãos da igreja que ele é crente. Eu tive um obreiro lá que o pessoal descobriu que ele era crente quando ele foi congregar lá comigo. Um crente de 15 anos. 15 anos. 3 anos atrás descobriram que ele é crente. Porque aí eu falei para ele, irmão, quantos anos você tem na igreja? 15 anos. Eu falei, tá bom. Aí fizemos um teste com ele, falou, irmão, fica na porta hoje lá. Aí o pessoal que passava na rua falava assim, ô irmão da oficina lá na igreja. Aí depois começou a circular no bairro, falou, fulano aceitou Jesus. Aí ele falou, não, eu já sou crente há 15 anos. O povo não sabia. E tem obreiro que é assim, irmãos. A pessoa vai para a igreja, vai para lá, vai, mas às vezes nem na rua que ele mora as pessoas não sabem que ele é cristão. Ou às vezes o testemunho é tão ruim onde mora que nem precisa saber que é cristão mesmo. Então, um conjunto homem de bem, é um obreiro de bem, tem características bem vistas pela sociedade, é cheio do Espírito Santo e de fé, tá? A fé, para nós, né, de uma forma bem simples, o livro A Carta aos Hebreus 11, né, é o firme... Deixa eu ver, mas se espera, né? Ou resumindo, não tá aqui, eu não consigo enxergar, mas eu tenho certeza que eu já tomei posse, não é isso? Só que a palavra fé, nos textos que aparece bíblico ali, é a palavra pistes. Pistes, parece até alpiste, né? Coisa de passarinho. Mas é pistes no grego, tá? Você pode repetir? Você já falou tanto grego aqui hoje, já falou diáconos, já falou pleres, e agora nós vamos falar pistes. Vamos lá? Pistes, tá? É fé. O que significa a palavra fé na terminologia da semântica no grego, que é o texto que um dia foi escrito em original, hoje está traduzido em português para nós, tá? Para quem chegou depois, eu já disse, eu não conheço nem o português, tá, gente? Tem dificuldade até no dicionário português. Imagina grego e hebraico, mas algumas palavras aí dá pra gente pegar, tá? Então, assim, essa palavra pistes, ela tem pelo menos 8 significados aí importantes. Mas o que mais aclara a ideia da palavra fé no grego é aquilo que gruda. A ideia de pistes é aquilo que junta. É quando alguém passou cola na madeira de um lado e do outro e literalmente colou. E aquilo não solta mais. Então, literalmente, a ideia de fé é quando você encosta em alguma coisa e aquilo não vai sair mais da sua vida, porque você juntou aquilo, colou aquilo. Então, quando a Bíblia fala de fé, não é só esperar aquilo que vai acontecer e você não viu. É ter a certeza de que aquilo que você está esperando já juntou em você, na sua vida, já está na sua mão e você já recebeu a vitória. Você crê, irmãos? Isso é fé. Então, esse obreiro era um homem de bem, era cheio do Espírito Santo e ele tinha fé, era cheio de fé. Olha que coisa tremenda. E essa fé fazia com que quando ele orava, alguma coisa acontecia. Irmãos, coisa tremenda é um obreiro cheio do Espírito Santo e que tem fé. Porque o testemunho dele, sendo um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, não existe nada que pare esse obreiro. Certa feita, um demônio se manifestou numa pessoa lá na região de Parelheiros, e o irmão foi expulsar aquele demônio. O obreiro, sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Ficou até parecendo uma novela, não saía. Sai em nome de Jesus! Só faltou fazer o sinal da cruz. E não saía. E aí o demônio se manifestou e falou, o demônio falou na boca dele, falou, você é um adúltero. O irmão murchou a cabeça, aí veio o pastor lá, em nome de Jesus, sai e acabou. Então você vê, às vezes, o mal escondido,
O demônio fala também. O camarada tá todo torto, ele vai expulsar. Você lembra lá, os camaradas lá, os discípulos, chegou lá, sai em nome de Paulo. Paulo eu conheço, Jesus também, mas e você, quem é, rapaz? O demônio fala. Se o camarada tiver todo torto, o demônio fala, rapaz, você é um adúltero. O camarada ficou todo torto, não sabia nem para onde ir. Agora, irmãos, coisa boa é quando você tá lá, tem testemunho cheio do Espírito Santo, obreiro, aí o culto de milagre, aí vem um cheio de possesso, cai ali, você vai lá em nome de Jesus, sai! Demônio, ó, não precisa nem fazer show. Tem um pessoal que aí faz entrevista, você nasceu aonde? Você veio da onde? Você tá passeando aqui, aí qual o seu nome? Qual o seu chefe? Aí vai fazer uma entrevista toda, né? Eu me lembro de um culto que eu conheci, irmãos, olha, Deus usa os homens tremendamente, mas quantos creem que Deus usa as mulheres poderosamente também? Vocês creem? A Bíblia fala, nós vamos falar de textos aqui que falam sobre mulheres. Eu fui num culto que manifestou um demônio. E aí os obreiros saíram correndo, saiu 5 obreiros, irmão. Até isso a gente vai trabalhar essa questão do obreiro na hora do culto. Aí saiu 5 obreiros. Irmãos, se tem um obreiro cheio do Espírito Santo, não precisa muita coisa. O pastor está lá, sim, o pastor tem autoridade, tem, mas se tiver um obreiro cheio do Espírito Santo ali preparado, e o pastor já trabalhou, já ensinou, e manifestou, o pastor falou, irmãos, obreiros, fica atento, manifestou um demônio, em nome de Jesus, não é show não, vai lá em nome de Jesus, acabou. Se tiver um obreiro cheio do Espírito Santo, ele vai lá e fala, sai. Aí correu 5. Aí os irmãos ficavam assim, aí ficava um assim, aí ficava um assim, aí ficava outro assim, sai, em nome de Jesus! E aí a pastora deu um grito lá, a missionária que estava lá, a irmã levantou, cheia de Deus, irmão. Ela falou assim, para com isso aí agora! Aí o povo da igreja fez assim, né? Numa dessa, os irmãos da igreja congela. Aí os obreiros fez assim, ela falou, sai daí agora! Ela fez só assim, eu te ordeno em nome de Jesus, sai! A pessoa, pum, levantou, ó, já aceitando Jesus. Quer aceitar Jesus? Quero. Vem para frente do altar. Cheia do Espírito Santo, irmão. Não precisa. Se você tiver um obreiro aí, ó, você obreiro, cheio do Espírito Santo, pode ir lá, irmãos, que o negócio vai acontecer. Eu era cooperador. Nunca tinha expulsado um demônio. E o pastor ensinava. E aí eu falei, uma coisa é o pastor ensinar, outra coisa é você ir lá e falar, sai em nome de Jesus, né, irmão? Para quem nunca orou por um endemoniado, o negócio é estreito. E eu era cooperador, aí tinha um culto, fui pregar numa igreja. E ali, irmãos, Deus me deu uma unção tão grande que tinha pessoas ali que precisavam manifestar, e manifestou. Só que aí, como eu estava pregando, aí é a questão, né? O pregador está ali, é o pregador que está pregando, fazendo a obra, os obreiros ficam parados, é uma questão de ética. O irmão está com a unção, e aí eu não tinha experiência, e aí eu falei, rapaz, e eu olhasse, cadê o pastor? Cadê os obreiros? E eu pregando em nome de Jesus, aí eu falei, eita, rapaz, é eu mesmo que vou ter que expulsar, não tem jeito. Aí eu olhei, e tô tremendo, deu aquele frio na barriga, gelou a perna, eu disse, meu Deus do céu. Aí eu fui lá, e ele... Tome na cabeça. Quando eu coloquei a mão, ele se torceu. Eu disse, então Deus está comigo. Eu disse, sai em nome de Jesus. Pum! Caiu na hora. Acabou. Cheio do Espírito Santo. Então, irmão, se você está cheio, cheia, vai lá e faz a obra que Deus é contigo. Amém? Então, nós temos aí, voltando ao assunto para não fugir, o obreiro 007. Cheio do Espírito Santo de fé. Esse fé... Quer dizer que aonde você está, dependendo de trabalho, claro que você não vai deixar de trabalhar e ficar ali orando, que seu patrão vai te mandar embora com certeza, mas no momento específico, Deus ele pode trabalhar através da sua vida. Eu me lembro que um dia eu peguei um ônibus, eu era na época diácono, eu estava pregando, já fazia obra, e eu peguei um ônibus e eu era um obreiro 007, né, irmão? Pregava na igreja, mas lá de fora assim não queria pregar, mas eu pregava em cultos ar livre e tal, mas não assim no curso, no trabalho, no ônibus, não pregava. Aí um dia eu tive uma experiência com Deus, entrei dentro do ônibus sentido Vila Missionária, peguei a perua Jardim Luso para descer lá no Shopping Interlagos, e ali dentro daquela perua de determinado bairro entrou um rapaz desse tamanho, o braço dele parecia a minha perna, e ele com a caixinha de som, e pum! Racionais MC, e tão com chapéu, correntão,
E o pessoal do ônibus, ninguém tinha coragem de falar para ele, ó, esse barulho aí, meu amigo, tá incomodando. Quem quer falar? O homem parecia um gorila, parecia o King Kong de tamanho assim. Aí Deus olhou para mim, o Espírito Santo falou, ó, prega para ele. Aí eu olhei assim e falei, eita, tô tão crente que tô ouvindo coisa. Eita, obreiro, uma coisa difícil é um obreiro frouxo. Deus não chamou a gente para ser frouxo, Deus chamou os obreiros para ter ousadia, pregar a palavra, ir de por todo mundo e pregar o evangelho. E aí eu falei assim, não, é coisa da minha cabeça. Aí eu falei, não é Deus não. Aí o Espírito Santo falou para mim, entrega o panfleto que está na sua carteira. Eu falei, não é Deus mesmo, porque eu não tenho um panfleto. Aí eu falei, eu tenho certeza que eu não tenho um panfleto. Aí abri a carteira, irmão. Tinha um panfleto dobrado lá dentro, acredita? Nem eu sabia. Falei, rapaz, acho que é Deus mesmo. Aí, o obreiro 07, quando ele é meio covarde, ele calcula as coisas. Sabia disso? Você fica pensando como eu vou fazer assim, assim. Aí eu pensei, falei assim, se é Deus mesmo, que aí a gente usa uma desculpa, você vai fazer prova com Deus, né? Coisa de crente frouxo. Não, vai lá e faz. Falei assim, se é Deus mesmo que tá nesse negócio, ele só vai descer depois de mim, porque eu vou descer lá no ponto do shopping Interlagos. Se ele tiver até lá, na hora que eu for descer, a porta já abriu mesmo, eu entrego um panfleto para ele, se ele reclamar, eu saio correndo. Ué, na hora. Aí foi chegando perto do meu ponto, eu comecei a suar, falei, rapaz, o cabra não vai descer mesmo. Aí eu peguei o panfleto, comecei a ficar meio assim, meio, sabe, daquele gelo, aí falei, vou descer. Aí apertei a campainha, quando eu apertei a campainha, eu falei assim, moço! Quando eu falei moço, o pessoal da perua fez tudo assim, ó. Aí eu olhei, falei, meu Deus, agora lascou. Aí eu falei assim, Jesus tem uma obra na sua vida. Sabe o que ele fez? Ele estava ouvindo Racionais assim, ele foi lá e apertou o botão, desligou. Aí ele baixou a cabeça e falou, irmão, eu sou desviado. Aí, irmão, eu virei um valente. Eu falei assim, Jesus tem uma obra na sua vida. Vai na igreja hoje. E preguei ali para ele. Aí a porta abriu e eu falei, Jesus. Obreiro, irmão. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million